Boa noite, hoje é sábado 30 de maio e como eu havia prometido, nos finais de semana nós vamos trazer um tema ligado à cultura, à arte, né? Nesse sentido, poesia, algum trabalho relevante na área da pintura. A literatura, ela se expressa muito pela cultura, né? Quando a gente fala de literatura, a primeira impressão que fica é que a gente vai falar de gramática, do português em si. Não, ela tem essa ligação, e muito até pela gramática, mas ela é um conjunto de saber, né? Ela embute costumes que geralmente identifica, inclusive, uma população, né? Por exemplo, no Brasil nós temos, né, o samba como arte cultural, Portugal tem o fado e assim por diante. Mas hoje eu quero me fixar naquilo que verdadeiramente a literatura expressa através da escrita, das poesias, das prosas, dos textos e da arte, através da pintura e de outras modalidades de arte, que são inúmeras, né? E o que ela provoca no ser humano. E esse é que é o ponto importante para nós nos identificarmos e cada vez mais gostarmos da literatura. É o bem-estar, é o aprendizado, é a identificação com aquilo que o autor está querendo dizer através da sua arte. Esse é que é o ponto fundamental que nos liga à literatura e à arte de uma forma extraordinária. Há passagens na vida da gente que são ligadas inconscientemente diretamente àquilo que nós já de alguma forma tivemos contato. Nesse sentido, acho que o grande exemplo vem de um dos grandes gênios da humanidade, que é o Charles Chaplin. Muitas pessoas conhecem o Charles Chaplin apenas como Carlito, aquele ator de cinema, de teatro. Mas o Carlito foi muito mais do que isso. O Carlito foi um homem da literatura extraordinário, né? Quem for ler a vida de Carlito, a sua obra, vai encontrar textos excepcionais que muitas vezes vieram fazer parte de letras de música que nós cantamos e quase que sem saber e aplicamos no nosso dia a dia. Então é essa ligação da literatura, da arte, que nos emociona, que nos encanta. Eu, particularmente, fiz algumas incursões na área da literatura quando, lá atrás, ainda bem criança, percebi que a literatura trazia esse conjunto de saber que era apaixonante. Então, eu, quando visito um museu, que eu vou ver um quadro, por exemplo, ali eu começo a identificar o que o autor quer dizer. Depois eu também vejo a técnica que ele utilizou para expressar a sua arte, seja na pintura, ou seja num desenho apenas, mas ali está verdadeiramente um conjunto de sentimentos, um conjunto de mensagens que aquela obra está nos transmitindo. E se você reparar bem, quando você se defronta com uma situação dessa, você vai perceber que há uma sensação de bem-estar. E aí você poderia dizer, então a literatura, a cultura e a arte também é saúde. É, exatamente. Quando você vai a uma roda de samba, você está ali numa expressão cultural, literária, da maior importância, porque ela te traz bem-estar. Você sai dali leve, você deixou todos os seus problemas de lado. Esse era o ponto que eu queria focar nessa live de hoje, para despertar em você
essa vontade agora de cada vez que olhar para uma obra de arte, identificar o que o autor está te passando ali naquela obra. Ou quando ler um texto, o que o autor está querendo te dizer com aquele texto. Esse é o grande significado e essa é a grande importância da literatura na nossa vida, na vida da gente simples, que não sabe como se posicionar diante de uma poesia ou diante de um quadro, e que eu vou deixar para mostrar na semana que vem, porque eu fiz uma incursão. Não pintei muitos, mas pintei 2 quadros e um deles eu gosto muito, que tenho inclusive aqui comigo e que eu na próxima semana vou mostrar, para tentar mostrar também o que eu quero passar nesse quadro que eu pintei, né? Então, assim, acho que a gente pode, cada vez que a gente vê uma obra de arte exposta, né, tentar extrair daquilo o que o autor disse, o que o autor está mostrando. E são obras, às vezes, muito simples. Eu fui 2 vezes ver uma obra que foi exposta num shopping aqui da Barra da Tijuca, onde era um conjunto de legos, né, figuras feitas com legos. Lego é aquela coisinha que a gente brinca quando criança. De tão importante, de tão bonito que era, eu fui 2 vezes, eu não me conformei em ir apenas uma vez. Por quê? Porque ali eu identifiquei o que em cada figura que estava lá sendo exibida, o autor queria fazer. E era tão importante que essa é uma obra mundial, correu todos os países do mundo, de tão importante que é. E também a música se insere, né, nesse contexto da literatura e da arte, né? Quanta coisa boa a música nos passa, nos emociona, nos transmite, nos identificamos com muitas das letras que ouvimos. Tudo isso está nesse conjunto de saber que, ao final e ao cabo, é a literatura, é a arte e é a cultura, que para mim é sempre um trinômio absolutamente interligado. Eu, nesses dias de pandemia, que a gente fica mais recluso, eu me comprometi a fazer uma poesia a cada semana. Eu quero pedir desculpas a quem, né, me prestigia, porque a gente não consegue fazer uma obra literária muito profunda a cada vez. Depois eu vou começar a ler outras que já estavam prontas, mas essas que eu estou fazendo agora foram produzidas em razão da própria pandemia. E a de hoje é o seguinte: nesses dias de pandemia, me pus a contemplar o que de belo existe na natureza a encontrar. Era sol bem rachativo, manhã bonita assim, à tarde nubla escondido, à noite o frio é sem fim. E chega novo dia, com notícias diferentes, é a voz do presidente a libertar toda a gente. Então essa é a minha poesia de hoje, eu espero que vocês gostem, não é uma coisa profunda, mas é uma coisa que eu sinto preso dentro de casa, olhando essas manhãs lindas que estão fazendo, como ontem, hoje especialmente, né? E que me inspiram a dar forma poética, né? Então eu quero desejar a todos um final de semana abençoado. Tenho certeza que nós passaremos por essa agonia e nos libertaremos para voltarmos a ter a nossa vida plena, a vibrar com o nosso Botafogo. Acho que todos que me assistem são botafoguenses, eu espero. É a maior torcida do Brasil, é o melhor time do Brasil, que nesta pandemia contratou e vendeu vários grandes jogadores, né? Yaya Touré, Iniesta. Nenhum deles jogou no Botafogo, mas o Botafogo comprou e vendeu. Então é isso aí. Um abraço e até quarta-feira, falando de política e economia.